E aí, será que a gente tá conseguindo imaginar outro começo? O nosso primeiro episódio começou assim. Se a gente falar tanto em fim do mundo, será que não tá na hora de imaginar outro começo? E hoje a gente tá aqui, passado alguns meses de experimentação coletiva com a Rádio Rastilho, para pensar com vocês e retomar essa pergunta inicial. Eu sou a Vanessa Monteiro, mais uma vez, e hoje eu vou compartilhar o que a gente vem elaborando, algumas angústias e também os nossos próximos passos. Rádio Rastilho. Incendiar a imaginação, criar o impossível. Na última reunião que a gente fez com todo mundo da rádio, a gente falou um pouco sobre esse livro que chama Imaginações Pós-Capitalistas, que foi recém-lançado pela editora Edra, organizado por alguns professores da UFABC e da Unifesp. E é muito interessante porque eles fizeram oficinas durante um tempo com jovens da Grande São Paulo, instigando a galera sobre quais seriam os seus desejos em uma sociedade depois do capitalismo, a partir da experiência concreta dessas pessoas. Onde você vive, como é a sua experiência com o transporte, com a saúde, com as artes. E daí saiu coisa muito interessante. Desde a especulação de uma realidade futura, onde vai ter uma nova pandemia global, e daí surge uma revolução vegana, onde as pessoas naquele futuro olham para o passado e falam: pô, mas é sério que vocês se alimentavam desse jeito? Vocês tratavam os animais assim? Até a imaginação, como seria um mundo onde tudo fosse de graça? Como seria um mundo sem prisões, onde a gente fosse regido por uma lógica restaurativa, da reparação e não da punição, não a lógica da vingança? Como seria um mundo onde as coisas fossem produzidas para usufruto e para nossa qualidade de vida e não pela forma mercadoria? É possível uma sociedade sem Estado? E aí eles sintetizaram, os organizadores do livro, 4 pontos cardeais para pensar de onde viria um pouco o caminho para essa imaginação pós-capitalista. E eles falam assim que o Sul são os povos indígenas, o Oeste é o passado pré-industrial, a Leste tem a experiência cubana e o Norte, no imaginário contemporâneo, pelo que eles ouviram desses jovens, é dado pela indústria cultural. Isso porque quando eles questionavam a galera sobre como seria essa sociedade pós-capitalista, muitas vezes apareciam referências de filmes, de séries, em que o cenário é esse cenário apocalíptico. E aí a gente volta para aquela máxima do Mark Fisher, né? Mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então eles falam, bem, com esse referencial na imaginação é compreensível que seja mais fácil imaginar o fim do mundo, porque o fim do capitalismo parece até pior do que o fim do mundo como ele é hoje. Então, talvez seja melhor o fim do mundo mesmo. E aí eu fico pensando que nesse exercício de imaginar o futuro, tem 2 riscos, né? Eles falam algo nesse sentido também. Um deles é essa volta ao passado. E eu lembrei que o Kwame Nkrumah, que foi um revolucionário ganês, ele faz uma crítica, uma idealização romântica de um passado africano intocado, utópico e mítico, que muitas vezes é resgatado, mas que tem um conteúdo reacionário. Em paralelo, a gente pode pensar como existe um pouco esse discurso entre nós aqui no Brasil também, né? Nos meus círculos, nos meus amigos, sempre aparece uma coisa: se eu pudesse, eu teria uma vila comunitária e tal. Mas é factível que o mundo como ele é hoje, com a quantidade de gente que habita o mundo hoje, vai retornar a um passado e um modo de vida pré-capitalista? Será que o pós-capitalismo não seria diferente do pré-capitalismo? Creio que sim, né? Mas o outro risco também é não romper com essa visão de futuro associada ao progresso. É uma crítica que o Walter Benjamin fez muito, né, lá nas teses dele sobre a história, que é essa ideia de que o futuro, nessa visão de progresso, funciona como essa locomotiva, né? E que, portanto, o que vem à frente já está dado. E anula essa possibilidade de espontaneidade do presente. Ele faz uma crítica também a essa ideia de tempo linear e pensa o tempo do agora como essa centelha que rompe o que está posto. Então, ao invés da gente, isso para ele, né, acelerar essa locomotiva da história, o que a gente tem que fazer é puxar o freio de emergência que nos impediria de cair no abismo. É isso que a gente está fazendo, será? Será que a gente está pensando
esse futuro sem uma volta mítica ao passado e rompendo com essa visão de progresso na história? Falo isso porque uma das angústias, não sei se eu posso dizer em nome de todos, mas falo por mim, é às vezes olhar e pensar, pô, se pá, a gente tá testemunhando e sendo expressão da própria crise de imaginação que a gente critica. Tudo bem, não poderia ser diferente, porque a gente está inserido no nosso tempo, né? Também ninguém que tem a pretensão de dar resposta para tudo e driblar de maneira individual com um pequeno coletivo um problema que é histórico e social. Tem muitos méritos, não vamos dizer que não tem. Vamos começar pelo fato de que tem sido muito importante, pelo menos a gente considera, criar um espaço de troca entre revolucionários hoje. Falei isso no último episódio também. Muita gente ficava questionando, falando, pô, mas dá certo juntar várias organizações políticas diferentes com acúmulo histórico, programa? Sim, super dá. E que bom que a gente consegue ter esse espaço. Mas isso parece muito só o começo ainda. Um começo importante, mas ainda só o começo. Bem, nesse começo a gente debateu coisas importantes. A gente falou da Palestina, a gente falou de autodefesa, fascismo, Estado, educação, que a gente projeta para o futuro, entre outras coisas. E a gente avalia que tem muito a dizer sobre balanço histórico. E isso também é importante, porque no caso do Brasil, por exemplo, possivelmente a gente não viveria a barbárie que a gente vê hoje, como, por exemplo, na semana passada, aquelas figuras terem tomado lá, feito encontro em Minas Gerais, tomando leite em plena luz do dia, dizendo, sem precisar dizer, que eles sabem o que são e não temem serem fascistas, né? Mas não dá para projetar esse futuro só com os nossos balanços. Então não dá para prescindir deles, mas não dá para se limitar a eles. Se pá, uma questão também que instiga um pouco a proposta que a gente quer apresentar para esse novo formato, início da segunda temporada, é uma necessidade mesmo de mergulhar no presente, né? Porque o futuro, ele tá afincado na história concreta. Ou como dizem nesse livro, Imaginações Pós-Capitalistas, a matéria-prima da imaginação é o que existe ou já existiu. Eu fico pensando, para quem serve um futuro que é totalmente inimaginável? Como se fosse uma coisa tão distante que realmente é impossível. Sei lá, acho que às vezes descer do céu à terra e imaginar esse futuro como um modo de vida desejável hoje, ampliando experiências que já existem, radicalizando muitas coisas que já são feitas, parece um caminho melhor. Então não imagino também como a gente vai perseguir essa utopia possível sem se conectar profundamente com as coisas que estão rolando hoje, com os movimentos, com os ativistas, com os territórios, com essa juventude que, em muitos sentidos, subverte várias noções que estariam postas, de identidade, de relação, de estética e até de política. Sei lá, eu acho que seria muito massa se a gente conseguisse fazer uma síntese entre essas experiências históricas de projetos coletivos revolucionários, radicais que existem no Brasil, com essas experiências concretas, da qual muitos desses movimentos fazem parte, inclusive. E também uma produção intelectual e militante jovem que está fazendo também essas provocações sobre o que seria esse novo modo de vida. Um exemplo é uma cena editorial independente que a gente também sempre comenta e se referencia muito, né? A galera da Subinfluência, por exemplo, agora vai começar o que eles estão chamando de temporada de conspiração, que vão ser encontros onde eles misturam autores, pesquisadores, artistas, jornalistas, para criar um espaço ali de especulação com várias linguagens para refletir sobre cultura, tecnologia, política. A Edra, como eu falei, essa editora que lançou esse livro, né, Imaginações Pós-Capitalistas. Também tem a GLAC, que lançou um livro que chama Atlas da Experimentação Política, feito pelo coletivo Subconjunto de Prática Teórica. Então, sei lá, às vezes se a gente colocar essa turma toda aí pra trocar ideia junto, pode ser que saia uma coisa massa, né? Eu gostaria disso, não sei quem mais, mas eu gostaria de ver isso acontecer. A gente ficou pensando também, quando a gente fez essa última reunião para pensar o que seria essa nova temporada, que falar em imaginação pode cair nesse risco de uma idealização que não é muito material, né? Porque, em última instância, o desafio que a gente está se colocando é, não para nós, né, mas como um problema que a gente identifica na realidade,
é a necessidade de recriar esse imaginário comunista como uma utopia possível. Então, quando a gente está falando de imaginação estratégica, de pós-capitalismo, de utopia, não é o sonho em abstrato, é o sonho possível. Ou, como disse um camarada, sonhar sobre a condição de inescrupulosamente perseguir nossos sonhos. Dizem que é do Lenin essa frase, eu não encontrei, mas se não for, ele disse algo semelhante, né? É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar a observação com o nosso sonho, de realizar inescrupulosamente nossas fantasias. Sonhos, acredite neles. É resgatar a capacidade de sonhar, né? Muito a aprender também com os povos indígenas, né? Tem muita coisa sobre os Yanomami, sobre esse tema, a queda do céu, enfim. O que então vai ser essa segunda temporada? A gente quer alargar esse grupo que a gente começou, formado por organizações políticas da esquerda revolucionária brasileira, que a gente está chamando de esquerda radical, por entender justamente que a esquerda radical não se limita a quem hoje está inserido nessas organizações, ou a essas próprias organizações. Existe toda uma galera aí de juventude, artistas, intelectuais, ativistas, que pra gente, sem dúvida, são parte do que é essa esquerda radical e são parte desse desafio coletivo que é imaginar um futuro comunista. Porque a gente também não pode temer dizer o que é essa utopia possível, mesmo que a gente possa renomeá-la. Mas a gente não é que a gente não tem um sonho. A gente tem um sonho onde não tem a propriedade privada dos meios de produção, onde a gente possa ser livre para ser quem a gente é, para amar como a gente quiser amar, para viver como a gente deseja viver, a partir das nossas necessidades, e não pela lógica da acumulação capitalista. Então, o que a gente quer fazer é juntar artistas, intelectuais, militantes, e também não se restringir ao podcast, ao formato do online, mas ir também, sempre que possível, para o mundo real, para os locais de trabalho, para os territórios, para as universidades, para as escolas. E a gente vai começar essa experiência com um seminário e termino fazendo esse convite nos dias 30 de junho e 1º de julho, e 7 de julho e 8 de julho, que são as terças e quartas, no final desse mês e início do próximo. A gente vai fazer o seminário Incendiar a Imaginação, Criar o Impossível, que vai dar início à segunda temporada. Nele a gente vai tratar sobre 4 grandes temas, com nomes ainda a definir. Um tema que passa por esse debate de utopia, imaginação estratégica, desejo de futuro. Um segundo tema que vai para o campo da arte, da estética, da experimentação política e também artística. Um terceiro que passe pela questão do trabalho, das tecnologias. E um último focado nas experiências de luta. A gente está fechando ainda os nomes, então fica o pequeno spoiler como convite para reservarem a data. Nos dias 30 e 1º de julho a gente vai fazer na USP e nos dias 7 e 8 de julho vai acontecer na Unicamp. Acompanhe a nossa página no Instagram, porque lá a gente vai soltando os detalhes das mesas, a composição, quem são os convidados, convidadas e convidades e qual vai ser a dinâmica também. E fica super o convite. Colhem lá, tudo isso vai ser transmitido também, vai ser parte dos próximos episódios. Esse episódio foi produzido por mim, pela Fernanda Martim, pela Ana Rodrigues, pela Marte Pereira e pela Natália Irose, e foi gravado aqui no estúdio da Fundação Lauro Campos. É isso, galera, cola com nós. Abraço.